Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 3 de junho de 2021, uma quinta-feira, que o Senhor te abençoe, que o Senhor se derrame sobre a tua vida. Mais um dia que Ele proporciona, que Ele manifesta. Por isso, o dia é uma dádiva, é um presente que vem do céu sobre a tua vida, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, como diz a palavra do Senhor. E nós estamos realmente louvando a Deus por esse dia. É por isso que eu sempre falo, né? Na minha oração, principalmente com as minhas filhas e tudo, eu sempre falo o seguinte: Senhor, o Senhor nos dá essa quinta-feira. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Mas nós devolvemos essa quinta-feira ao Senhor, porque ela é Tua. E por isso, ó Deus, que se cumpra realmente a Tua vontade, que se cumpra o Teu propósito, que se cumpra a Tua palavra, e nós estejamos como que passageiros nesse mover do Senhor, nesse milagre do dia que é hoje, por exemplo, o dia de quinta-feira. Por isso que o Senhor te abençoe, o Senhor esteja à tua frente, o Senhor esteja te preservando, te suprindo, te capacitando, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Para alguns, hoje é um feriado, né? Para outros, não é um feriado. Dependendo da cidade, tem cidades que já haviam adiantado esse feriado, outras cidades não, enfim, mas amém. Glória a Deus, porque é o dia que o Senhor preparou, com feriado ou sem feriado, a vida, ela já foi estabelecida. A graça da vida, o presente da vida, a dádiva da vida, já está estabelecida sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos louvando a Deus também, porque se nós estamos já no mês de junho, né? Estamos no dia 3 de junho, significa que já passamos por janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Então, significa que o Senhor até aqui nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui Ebenezer, o Senhor fez a diferença na nossa vida e na nossa história de vida. Por isso a Ele todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, um pequeno trecho da palavra do Senhor, também pensando a respeito, meditando a respeito. Estamos falando sobre o livro de Mateus, e agora Mateus capítulo 22, já passamos por todos os outros capítulos e já estamos no capítulo 22. E tem a partir do capítulo 21 tem uma característica, é a última semana do Senhor Jesus. Então Mateus está organizando os temas, né, até a morte e ressurreição de Jesus, frente a esse momento crítico, crucial, terrível, trágico, mas ao mesmo tempo um momento muito especial, muito maravilhoso, porque é o Senhor cumprindo em obediência, o Senhor Jesus cumprindo em obediência aquilo que o Senhor Deus e Pai estabeleceu por sobre a vida dele, que ele se entregaria, né, na cruz do Calvário por mim e por você, e ele está a caminho da cruz do Calvário. Então é um momento, uma condição sine qua non, não existe outra melhor situação ou circunstância do que essa. E o Senhor Jesus, ele faz isso por amor. Primeiro, amor ao Pai. Em segundo lugar, por amor a nós próprios. E a Bíblia fala que o Pai o entregou, mas ele também se entregou. Ele não apenas obedece ao Pai, mas ele se entrega por si também a nós na cruz do Calvário. Daí eu chamar sempre todo mundo chama do maior amor. Ninguém tem maior amor do que esse, de entregar a sua vida, a sua própria vida, pelos seus amigos, que é exatamente o que Jesus faz. Mas um pouco antes, Mateus capítulo 21 fala da entrada dele em Jerusalém, depois fala dele no templo, organizando, trazendo a origem, o porquê do templo, né? Que não era para as atividades pessoais dos sacerdotes,
como se fossem pessoas, entre aspas, diferentes, né, das outras, não. E eles são colocados, ao menos o Senhor Jesus estabelece a verdadeira a verdadeira característica do templo. Depois ele cura no próprio templo, depois tem a maldição, né, que ele lança sobre a figueira, porque a figueira tem folhas, mas não tem fruto. Depois ele fala sobre a autoridade, o que significa autoridade. Depois ele fala dos dois filhos de um pai que manda eles fazerem, dá uma ordem. Um fala que vai fazer e não faz, mas o outro que não fala que vai fazer, esse acaba fazendo, né? E depois você tem toda essa situação, finalzinho de Mateus capítulo 21, que é sobre as bodas, as bodas não, sobre a vinha, né? Os trabalhadores, os lavradores da vinha, os lavradores malvados da vinha, como alguns textos chamam, tem esse título desse bloco de versículos, e imediatamente depois disso já vem Mateus 22 com Jesus falando da grande festa, da grande celebração. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1, fala sobre essa condição que o Senhor tem para nós, que é a festa das festas, quando o Senhor Jesus se encontrará na sua constituição, na sua realeza, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois depois a Bíblia fala da questão do tributo, e a gente conversou bastante a respeito, o que significa pagar tributo, né? E o que significa não apenas pagar tributo, mas o que significa ter uma mente bíblica. Uma mente bíblica ultrapassa, transpõe o conhecimento pura e simplesmente de um versículo ou de vários versículos. Mas ter uma mente bíblica é saber qual o sentimento que está nessas letras, né? Nessa palavra maravilhosa, bendita, eterna, porque passarão céu e terra, mas essa palavra não passará. Então não é apenas o conhecimento teórico da palavra, mas o que significa ter esse sentimento, né? Que é exatamente o sentimento do Senhor, o sentimento do Senhor Jesus, o sentimento do Espírito Santo, para nortear a minha vida, para me ensinar a viver, para me ensinar a me comportar, para me ensinar a agir, a pensar, mas ao mesmo tempo não sendo uma coisa robótica, automatizada, mas parte de mim, é de foro íntimo. Eu desejo viver. Depois tem os saduceus e a ressurreição. A gente conversou ontem a respeito, porque a ressurreição era para os saduceus um tema muito, muito difícil de entender, porque os saduceus não criam na ressurreição, né? É claro que porque uma das razões, entre aspas, seria porque os saduceus teriam como base, né, da filosofia deles, de uma seita, de um grupo que pertencia aos judaizantes, mas era um grupo, né, que era o grupo geralmente formado pelos sacerdotes, por aqueles que oficiavam no templo, eram pessoas muito bem financeiramente, pessoas ricas e ao mesmo tempo pessoas políticas, né, que sabiam lidar com o governo, vamos dizer assim, com o governo atual, né? Eles tinham toda uma capacidade. Então você percebe que o Senhor Jesus fala da ressurreição em cima daquilo que eles têm como pano de fundo, como o ambiente que eles transitam, que é exatamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os saduceus não criam em todo o Antigo Testamento, eles criam apenas no Pentateuco. Eles não criam em toda a Torá, ou seja, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Eles não criam nisso. Eles criam apenas no Pentateuco. Então Jesus lhes responde exatamente com o Pentateuco. Que incrível! E eu falava isso para você no término no nosso bate-papo de ontem. Como é incrível o Senhor Deus, que Ele não inviolenta, mas a partir do conhecimento, a partir de um limitador humano, Ele desce ao limite humano e nos eleva a condições, a patamares muito mais excelentes,
que é o que o Senhor Jesus faz com os saduceus. E ele responde de uma maneira, né, assim, educada, de uma maneira coerente, ainda que fosse vamos dizer assim, num ambiente de exortação, mas ele responde com muita educação e ele responde com muita delicadeza, no sentido de não violentar o limite do saduceu, mas ele responde com a linguagem do saduceu. Agora você vai perceber que ele vai responder com uma outra linguagem. E isso é muito sério, porque geralmente quando a gente percebe para as pessoas que gostam de apologética, né? Apologética é a defesa de uma fé, é a defesa daquilo que acredita. Então, às vezes, a gente percebe que existem algumas pessoas que defendem assim de maneira incisiva, chegam até, né, a serem, em alguns momentos, mal educadas. E você não percebe isso em Jesus. Ainda que Jesus faça alusão à palavra de Deus de uma maneira incisiva, de uma maneira coerente, Jesus não era fundamentalista, mas ele era consistente. E os fundamentos em Jesus eram verdade. Isso a gente já viu em algumas outras passagens, inclusive até no próprio livro de Mateus, né? Que as pessoas se maravilhavam. Aqui também diz assim, versículo 33 de Mateus 22. E a partir daqui eu quero começar a ler com você. A partir de Mateus 22, versículo 33, que é o finalzinho daquela história, né, entre os saduceus e Jesus. Diz assim: ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Aí você vai falar, como da sua doutrina? Era outra? Não era outra. Jesus não está falando nada novo, principalmente aos judeus, que tinham como característica conhecer de cor a palavra do Senhor. Mas as multidões se maravilhavam porque Jesus, não obstante falar de uma palavra de conhecimento público naquela região, mas Jesus mantinha a coerência, a consistência, os fundamentos da palavra, a origem da palavra, né? A origem do porquê da palavra. Então Jesus, ele de maneira muito sábia, muito pontuada, muito destacada, ele faz da palavra do Senhor algo tão maravilhoso que, ainda que fosse coisas conhecidas, porque essa palavra que ele diz, e vai continuar falando sobre coisas conhecidas, mas na boca dele tinha uma outra. A melodia na boca dele, das palavras, era diferente. A profundidade era diferente. A consistência, a maneira com que ele falava. Então é exatamente isso que eu quero pontuar com você a partir daqui. Que diz assim: o segundo, semelhante a este, Mateus 22, versículo 34, né? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar, eu vou ler aqui no computador, Mateus 22, versículo 34, Mateus 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja, mais uma vez,
ainda que os fariseus queiram pressionar Jesus, queiram fazer com que Jesus, em alguma resposta, em alguma vírgula, possa errar, possa falhar, para eles se utilizarem daquilo contrário ao próprio Jesus, né? Então veja que Jesus responde aos saduceus dentro dos limites dos saduceus. Qual era? Vou repetir. Conhecimento aprofundado de Gênesis, de Êxodo, de Levíticos, de Números e de Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus responde exatamente sobre a ressurreição, né, dentro desse escopo de conhecimento dos saduceus. Ele não infringe, ele não violenta o saduceu, não obstante ser um limite, mas ele vai até o limite. Veja que agora eu vou começar pelo fim, né, desse bloco de versículos, que é maravilhoso, é preciosíssimo. Mas veja só, e eu quero mais uma vez, porque quando nós, na nossa relação com as pessoas, principalmente, numa boa parte das vezes, quando nós temos um conhecimento da verdade, aquela pessoa nem sempre tem a mesma consistência, ou o mesmo conhecimento, ou a mesma relação com Deus, né? E quando a gente identifica, parece que a gente quer fazer que a pessoa receba goela abaixo aquilo que a gente tem proposto. Como se a gente fosse o dono da verdade. Entre aspas, até mesmo quando nós carregamos e nós estamos impregnados da verdade. Mas existe um limitador, que é o quê? É a pessoa. Jesus, ele pontua e destaca isso muito bem. E eu vou começar pelo final desse bloco. Diz assim, né? Destes 2 mandamentos, versículo 40 do capítulo 22. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se aos saduceus ele responde com Pentateuco, já com os fariseus, que eram fundamentalistas, é uma outra casta, um outro grupo de religiosos dentro do judaísmo, né? Se os saduceus criam só nos 5 livros, os fariseus fundamentalistas criam em toda a Torá do Antigo Testamento. Se a Torá é do Antigo Testamento. Mas, enfim, em toda a Torá. Eles criam em todo o Antigo Testamento. Desde o Gênesis até Malaquias. Os 39 livros. Eles criam em todos. Daí Jesus responder de uma outra maneira. Veja só, em verdade, em fundamento, mas de uma outra maneira. Ele já responde olhando com uma lente mais estendida do que em relação aos saduceus, que é todo o livro histórico do Antigo Testamento, são os 17 primeiros livros, né? São 5 livros poéticos, os 5 livros dos profetas maiores, mais os 12 livros dos profetas menores. Então ele pega e responde, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que ele responde assim? Porque ele responde face àquilo que Moisés escreve, tanto no livro de Êxodo e depois revisita os próprios mandamentos em Deuteronômio. Então, vamos começar falando sobre os fariseus. Os fariseus eram pessoas muito cultas, que tinham um conhecimento da língua hebraica muito grande, mas também tinham conhecimento do aramaico, que era uma língua, assim, vamos dizer, uma língua do cotidiano, não apenas de Israel, mas de toda a região. Tinham conhecimento, com certeza, da língua grega, mas eram pessoas muito cultas, eram pessoas letradas, eram literatos por excelência. Não apenas compilavam a lei, mas eles interpretavam a lei.
Eles saíam da condição de apenas um compilador, um escriba, e subiam ao nível não apenas de compilar, de conhecer, mas de interpretar, de trazer uma contextualização, de discutirem, conversarem a respeito da lei e, como diz Jesus aqui, da lei e dos profetas. Então os fariseus eram pessoas muito capazes no sentido, né, de conhecimento, pelo menos teológico e teórico das coisas de Deus. A palavra do Senhor fala aqui que eles experimentando, eles perguntam para Jesus. Por que eles perguntam para Jesus? Porque Jesus, por algumas vezes, ele falava sobre ser o Filho de Deus. E só era, de acordo com a cultura, chamado Filho de Deus aquele que viria como, né, um representante do próprio Deus. Eu não estou falando ainda de Jesus na sua condição de segunda pessoa da Trindade. Já chegamos lá. Mas só para nós entendermos qual é o entendimento deles. Então eles tinham, vamos dizer, como ungido, ou melhor dizendo, como aquele que tinha o nível de ser chamado filho, por exemplo, Adão. Por que Adão? Porque a Bíblia fala que o Senhor o formou. Então Jesus, ainda não estou falando de Jesus na condição de segunda pessoa da Trindade. Eu estou falando de Jesus ainda como o enviado apostolicamente por Deus, pelo Pai, né? O Filho enviado pelo Pai. Mas ele na sua palavra, na sua ministração, até mesmo pelo que João Batista fala, né? Por tudo aquilo que Jesus falava e por tudo aquilo que Jesus interpretava. Lembram-se da primeira entrada dele na sinagoga, quando ele fala sobre Isaías 61, né? Quando está lá em Lucas capítulo 4, quando ele diz, né, e o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembram-se? E ele me ungiu. Meu Deus, aí foi uma... E falou na sinagoga, que é o ambiente, né, de convívio dos fariseus. Quando ele falou assim, o pessoal, né, os teóricos da época, os doutores da lei da época, ficaram impressionados. Por quê? Porque ele chama para si essa palavra de Isaías 61, né? E ele convoca aquele povo a entender de que ele é a personificação, a incorporação daquela palavra de Isaías 61. Então, quando os fariseus perguntam a Jesus, eles estão perguntando de uma maneira capciosa. Por quê? Porque eles queriam que Jesus falasse alguma coisa, né, para dizer que Jesus estava querendo algum tipo de idolatria, algum tipo de veneração, algum tipo de culto. E Jesus, sabedor, claro, sabedor disso, e com toda a sabedoria, ele responde em cima de Deuteronômio. Êxodo, mas principalmente Deuteronômio, porque Deuteronômio ele tem algumas particularidades, algumas singularidades. Então, eu vou abrir aqui em Deuteronômio, e amanhã a gente conversa mais, que diz assim, Deuteronômio capítulo 5, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam,
e faço misericórdia e milhares e faço misericórdia a milhares, desculpe, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Então, vamos pegar esse mandamento, que é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, porque na lógica hebraica, na lógica bíblica, aquele que vem primeiro é o mais importante. O mais importante, eu diria até antes dos 10 mandamentos, é aquilo que Deus fala, tanto aqui em Deuteronômio, como ele também fala isso em Êxodo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Quando ele fala lá em Êxodo capítulo 12, né? Quando ele está ensinando a Moisés como livrar o povo da 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos em solo egípcio, né? Ele chama a atenção de que, pura e simplesmente, o povo não deveria amar a Deus porque Deus estava impondo, você tem que me amar. Não é essa a questão. Eu vou fazer uma comparação com aquilo que nós somos como pais. Estou vendo aqui o Bispo Antônio, estou vendo aqui a Amanda, estou vendo aqui as minhas tias a Rosália e a Alzira, né? E meus pais, meus tios, avós que tem aqui, tios que tem aqui, né? Marido, esposa, né? Eu estou vendo aqui. Então nós que somos pais, é como se o nosso filho, ainda pequenininho, né? Estou dando só um exemplo. E aí o nosso filho, por alguma razão, ele fala, vou sair de casa. Né? Coisas de criança, né? Que tem alguns até que arrumam uma mochila, né? Põe uma trouxa, põe o nó, quando sabe dar nó, às vezes nem saber dar nó dá, e ele põe uma roupinha lá e fala, vou embora de casa. E a gente até acha lúdico, fofo, né? Aquela atitude do filho. Mas por quê? Porque nós dizemos ao filho o seguinte, pensamos e tentamos falar de maneira que ele entenda, né? Olha, filho, se eu fosse você, eu não faria isso. Por quê? Porque eu te protejo. Eu sou o melhor que você tem na tua vida. Mas isso não é com uma petulância, porque às vezes eu percebo as pessoas falando sobre o primeiro mandamento como se Deus tivesse, desculpa, pelo menos é o que eu sinto, como se tivesse uma certa petulância, uma certa soberba, como quem estivesse falando assim, eu sou maior que você, eu sou poderoso, se você não me obedecer, eu não vejo e eu não sinto Deus ensinando a Moisés e Moisés transferindo ao povo com esse sentimento. Eu sempre falo para você, a questão toda não é conhecer a palavra, é conhecer porque conhecer a palavra é só uma parte, mas eu preciso conhecer o sentimento da palavra. Então, quando eu falo para o meu filho, filho, eu acho melhor você ficar comigo. Eu acho, ou melhor dizendo, né, afirmando, fica comigo que você estará protegido. Fica comigo porque eu sou melhor que você tem. Nesse momento, filho, não faça isso. Por quê? Porque isso vai provocar na tua vida problemas de segurança, de proteção, de alimento, de saúde. Então, filho, não faça isso. Então eu creio que quando quando Deus está falando e Jesus revisita a lei, agora em Mateus capítulo 22, ele está, na verdade, trazendo à existência, trazendo à memória o sentimento do maior mandamento. Eu diria, antes até mesmo do próprio
primeiro mandamento. Lembra que eu falei para você que é uma maneira de estudar que a gente deixa muito bem claro, principalmente no Antigo no Novo Testamento também, mas principalmente no Antigo. Sempre o primeiro versículo é a síntese de todo o capítulo. Eu poderia dizer que sempre o primeiro versículo, na maioria das vezes, o primeiro versículo diz respeito ao título daquele capítulo. Então o primeiro versículo é a síntese, é o resumo, é a parte mais importante. Isso no hebraico é pontuado muito bem. Então, quando o Senhor Deus propõe os 10 mandamentos e começa a falar, antes dos 10 mandamentos ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Ou seja, é saudável que a tua reação, como se Deus estivesse falando ao povo de uma outra maneira, é saudável que a tua reação seja proativa a mim. Porque eu não estou aqui de brincadeira. Deus não, eu só estou falando de maneira didática. Eu não pousei de paraquedas aqui, entrei de gaiato no navio da tua vida, não. Eu sou Deus que te tirou da terra do Egito. Ou seja, eu sou alguém que em amor, de maneira proativa, eu agi, eu realizei, eu te tirei da terra do Egito. Eu fiz com que você não apenas permanecesse vivo, mas eu fiz com que você permanecesse vivo, saudável, liberto em liberdade e te protejo no deserto. Então o que Deus está falando é exatamente o que um pai falaria para o seu filho, pequenininho, bebezinho, né? Mas que quisesse sair de casa. Filho, eu sou o teu pai que te trouxe até aqui. Você, não sei se você sabe, mas você nasceu por minha causa. Então, se você nasceu por minha causa, é lógico que eu sou melhor na tua vida. Você não tem outra pessoa mais capaz de te ensinar, te fazer crescer, ser um instrumento de desenvolvimento, cuidar de você, alimentar, vestir, proteger, né? Então é Deus falando sobre esse primeiro mandamento, antes até mesmo do primeiro mandamento, falando sobre quem ele é. E por que ele propõe uma reação daquele povo. Então, quando Jesus fala em Mateus capítulo 22 sobre o primeiro e maior mandamento, ele está levando aqueles fariseus, mais uma vez, a todo o povo, a entenderem que não tem como ser diferente. Porque é ele quem dá a vida, é ele quem propõe toda a proteção e segurança, é ele quem projeta uma eternidade com ele, é ele quem faz com que todas as coisas, essa eternidade, seja não apenas proposta, mas providenciada por ele, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando eu me abro para amar a Deus sobre todas as coisas, não é um tacão, não é uma religião, não é uma regra. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou pecando. Não é isso. Isso é o resultado. Mas o sentimento é em conhecer a Deus e saber que dele veio essa minha vida, essa minha proteção, essa minha liberdade, essa minha consistência. Mas e se eu morrer agora? Porque ele é o único ser do universo que diz eu sou, na lógica hebraica, né? Na lógica hebraica oriental, meso-oriental,
As pessoas não falam eu sou, as pessoas falam eu estou. Por quê? Porque a pessoa não tem controle dela. Ela está nesse momento. Um teto pode cair, um terremoto pode acontecer, pode me dar um mal súbito. Eu estou aqui falando com você, de repente eu fecho o olho, não falo nem tchau. Então, eu estou, mas eu não sou. O único que pode dizer eu sou é aquele que tem pleno poder e controle de tudo e de todos. Então o eu sou diz para mim, eu proponho que você me ame. E amor é proatividade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quer dizer, não é um sentimento contemplativo, não é um sentimento etéreo, não é algo muito... desculpe, perdão, agora no sentido espiritual, não é um sentimento puramente romântico, de paixão. Não, amar é se propor a amar. Amar é conhecer o objeto amado e mesmo assim amar o objeto amado a despeito do objeto amado, que é o amor perfeito. E amar é saber disso e continuar amando, a despeito do objeto amado. Então é exatamente essa sobriedade, essa consistência espiritual que Jesus está agora estabelecendo em nome de Jesus. É maravilhosa a palavra do Senhor e nós vamos continuar a falar a respeito, né? Por quê? Porque na verdade, a resposta de Jesus é a base do Evangelho. É a base do nosso culto, do nosso louvor, da nossa comunhão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Então isso é o quê? Isso é a base do Evangelho. Porque Jesus diz, disso depende toda a lei e todos os profetas. Então nós vamos orar e colocar diante do Senhor, quando o Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ou seja, o Senhor está falando para nós hoje, eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe até aqui. Que por mais que você tenha vivido situações e circunstâncias, eu fui maior na tua vida, eu te preservei, eu te supri, eu te abençoei, eu te deixei vivo. E essa vida agora que nós vivemos, ela não é nossa, ela pertence a Ele, em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor em nome de Jesus, orando por todos que estão aqui. Maria Lopes, ô Maria Lopes, tudo bem? A bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, né? Maria Lopes, que a gente chama de Mariquinha, Deus abençoe. Bispo Antônio, que está aqui, o Aramis, oi Aramis, tudo bem? Minha tia Alzira, minha tia Rosália, meus tios, primos, a presença, o poder, o mover do Senhor, né? Orando também, agradecendo pela vida da Márcia, né? Minha prima lá de Salvador, que fez aniversário, o Senhor está sobre a vida dele, dela, da sua casa, da sua família, os seus queridos, minha tia Rosália, a vovó, minha tia Rosália também. Deus abençoe meus pais, também o seu João, dona Dália, dona Nadir, seu Toninho, todos, a bênção, a presença, João, Roseli, Ângela, Fábio, Márcia, todos, a presença, o poder, a plenitude do Senhor sobre cada um de nós, e nós falaremos, e nós sempre entoaremos louvores àquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Antes que, como a tua palavra diz no Salmo 139, antes que nós fôssemos uma massa sem forma, o Senhor já havia escrito no teu livro todos os nossos dias. Por isso, ó Senhor, nós te engrandecemos e te louvamos, e nós te amamos, e nós, ó Deus, o exaltamos, o louvamos, o adoramos, o cultuamos, não porque o Senhor manda, porque o Senhor é forte, porque o Senhor é grande, é porque o Senhor nos ama.
É porque o Senhor se entrega por nós todos os dias. Por isso a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, dá-nos essa capacidade, através do Teu Santo Espírito, de entendermos a Tua palavra, o Teu poder, o Teu mover, além do conhecimento técnico, didático, pedagógico, teórico, teológico, mas nós vivamos o Senhor, nós o conheçamos de andar contigo, como diz o livro de Jó. Por isso, ó Deus, dá-nos experiências maravilhosas sobre os Teus servos que estão aqui, sobre cada casa, cada família, cada lar aqui representado, os seus queridos, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor, se derramando, ó Deus, sobre os nossos familiares que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, a dona Efigênia, Gustavo, Letícia, todos, ó Deus, protegendo, guardando o Teu mover, a plenitude do Teu Santo Espírito, o Luiz Henrique também, ó Deus, seus afazeres, seu trabalho, todos, a plenitude do Senhor se movendo em vida, se movendo em disposição, em vigor, em alegria, em saúde, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre os nossos queridos, nossos pais, nossos avós, nossos netos, nossos filhos, o marido, a esposa, Senhor, sobrinhos, genros, noras, a Tua presença, o Teu poder, o Teu mover, se derramando sobre cada um de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós colocamos o nosso país mais uma vez diante do Teu altar, e também as nossas famílias, alguns deles que ainda estão passando pela Covid-19. Senhor, tem misericórdia do nosso país, do nosso povo, um povo tão desprezado, tão depreciado, tão banalizado. Ó Deus, até mesmo pelos próprios gestores públicos, pessoas que deveriam defender, lutar pela causa do cidadão brasileiro, ao contrário. A maioria deles chegam a serem inimigos. O maior inimigo do cidadão brasileiro é o Estado brasileiro. Por isso, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Liberta-nos de toda essa situação, as enfermidades, essa situação dessas famílias enlutadas, desesperadas, impotentes. Consola, conforta, derrama-te com a Tua graça, vem com a Tua paz, move-te dos céus sobre o nosso país, sobre a nossa terra, liberta-nos da maldição, perdoa-nos dos nossos pecados, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós tenhamos, Senhor, os Teus servos aqui, cada um que está aqui, possa ter uma quinta-feira maravilhosa, uma quinta-feira de recuperação de forças, de energia, de propósitos, de atividades, tarefas, responsabilidades, tudo em Teu nome através do Senhor. Por isso, derrama-te sobre nós. Venha, Deus, sobre cada um de nós, fazendo com que essa quinta-feira seja marcante, especial, maravilhosa, cheia de vida. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus familiares, sobre os teus queridos, toda a tua caminhada, tudo que você fizer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus, que você tenha aí um dia muito especial, o Senhor te abençoe. Até amanhã, sexta-feira, 10 horas da manhã, estou aqui de volta. Um beijo, fica na paz. Amanhã falando sobre esse texto muito especial e básico, né? É o fundamento da nossa comunhão, do nosso convívio, né? É o fundamento do Evangelho. Tá aqui. Então amanhã a gente conversa mais um pouco. Que o Senhor te abençoe e você tenha uma quinta-feira muito especial. Beijo, fica na paz. Tchau, tchau.